51, profecia, a revelação, ou melhor, vamos lá, 51, profecia, parte 1 de 2. A revelação é a profecia. Em outras palavras, o Apocalipse é a verdade voltando. A verdade sendo novamente revelada. Tem que usar o que ficou escrito. É claro que com ciência multiplicada, o assunto cria pôr na manga. Não que ele ou estivesse longe ou ausente, porque o essencial é invisível aos olhos. Então tem tanta coisa que vocês não veem. Os que só pensam na carne dos olhos, para enxergar de olhos fechados nem o óbvio, ou estão impedidos. Se corromper, santo é que boicota. Ele, a verdade, está presente principalmente porque cria ou não, saiba, queira ou não, saiba ou não, sempre fomos feitura dele, o santo. Assim como restringimos as portas para os nossos filhos, ele também nos restringe a liberdade, nos emoldurando conforme nos permitimos, porque se não se rebelar, se não usar de teimosia, se não se corromper, se entender a doutrina, se seguir nos parâmetros, ele abençoa sim. Se mostrar firmeza e fidelidade, principalmente, é sempre ser. Né? Se não tem o ser, não... o que será? A questão é que o que ficou escrito, mesmo com erros, mudanças ou asseverações, ficou escrito bem colocado por homens iluminados dele, inspirados e fiscalizados por ele. Sim, quando não é de confusão, fala de acordo com a verdade. Então, como tem uma criação para ser redimida, todos estão em confusão. Não é? Porque Deus não é de ver até com meias verdades, pingo é letra, meia. Ou seja, daquele que nos dá o testemunho, libera mais e mais entendimentos. Caso contrário, se não for obediente aos olhos, a porta. Conheça a verdade que liberta. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Apocalipse 22, 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Da mesma forma que bloqueamos o raciocínio de outro peixinho, fazendo a mesma coisa junto, podemos ser bloqueados pelo que está como cabeça de todos os homens. Isso aconteceu no 7-1 contra a Alemanha, né? Lembra? Pergunta que não quer calar. Ainda não estão preparados para as bênçãos. Demora muito ainda, seu sábio, seu gentil? Guarda aí, mano. Eu sei que em muitos casos não dá para usar lupa, porque quanto mais mexe, né? Não, nem pensar. Situações, ele quer assim. Mateus 13:10. Então se aproximaram os discípulos e lhes fala por parábolas. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não lhes é isso concedido, tá certo? Então é o santo quem aporta. Vai depender do seu caminho, né, Gafanhoto? Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Isso é o Mateus 13:12. E terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Observe tudo em sequência, Mateus 10, Mateus 11, 13:10, 13:11, 13:12, tá certo? Todos que estiverem no engano, escravos ou do coisa, são libertos. Basta ler para entender. Se não quer ser liberto, diferente. O pior é que nem abre o olho, né? Mateus diz a isso: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo percebereis. 13:15, porque o povo está endurecido de mau grado, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isaías 43:8. Trazer o povo que, ainda que tenha olhos, e é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. 43:9. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: é verdade. É verdade. É quando você está falando a coisa certa, né? Todo mundo conhece a verdade. Marcos 7:8. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. Então, muitas outras coisas semelhantes. O que se acrescenta a um vaso que já está cheio? O que você puser, transborda. Tem que tirar, lavar, enxugar. Era nisso que ele estava dizendo. Então, que o homem esteja sempre pronto a ouvir, não é isso? Quando está de bom caminho, quando o seu coração mostra que tem valor para se falar em amor, respeito e bom posicionamento para receber mais entendimento, o santo se aproxima e confere.
Atenção, pois ele consegue enxergar de bem longe quando assiste os campos, e sabe quando um pequeno focozinho de luz azul é apenas uma criança, e não um adulto. A leitura é o que lava e renova. Daí em diante será habitado pela mente santa, uma vez que se santifique, né? Seus pensamentos. Tem muita gente que tem muita leitura aí, mas não se santifica, se corrompeu. Por isso que está impedido. Seus pensamentos estarão não mais nas mãos dos seus ancestrais, e sim na alçada do santo. E isso se sucederá a todos. O primeiro dom que recebe é o de entender a palavra, porque ficou bem colocado e inteligentemente escrito. Ele esconde o significado sem esconder a palavra, tá certo? Escondendo o que realmente quer dizer, até que aprendam a enxergar com a mente, tá certo, companheiro? Uma vez que recebe esse dom, irá tê-la em plena compreensão. Não é só quem for escolhido receberá também o espírito do acerto, ou seja, prudentemente saberá traçar desde então um caminho melhor e será qualificado, aperfeiçoado e abençoado em tudo que se enviar. Considere sempre os propósitos do santo. Os conceitos são os dele e não os nossos. Romanos 12,6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. 1 Coríntios 12,10. A outra operações de milagres, a outros profecia e a outros discernimento de espírito. Há uma variedade de língua e a outros capacidade para interpretá-las. São muitos dons, mas um só. 1 Coríntios 12,11. Mas um só é o mesmo Espírito realiza, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós somos feitura dele. Se ele não abrir seus olhos, não vai enxergar, não é verdade? Então, são muitos dons. Agora, qual é a diferença? O homem recebe muitos dons. Deus já tem muitos dons. Não dá para comparar. Tá certo? Por isso, a habilidade que tem. Perceba que isso não está escrito nos evangelhos, e sim nas cartas. Emmanuel era quem atuava e será sempre assim. Será para sempre assim. Pois o espírito dele foi definitivamente vivificado pelo Pai. Ele não voltou depois da morte, é isso que quer dizer vivificar. Tá certo? Ele já nasceu de novo. O importa-vos nascer de novo, lembra do tema? Se não ler, não pode entender. Lavar, renovar, renascer, ser batizado e ser vivificado. Todos agora somos considerados irmãos. E o que é maior entre irmãos? Você tem irmão? A melhor palavra aqui agora é o amor, não é isso? Se tem amor pelo irmão, sabe, o mais importante é seu bem-estar. Reconsidere o ser-estar. Os valores são os do espírito e não os do mundo. Leia. 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13:8. O amor é o vínculo, né, da perfeição. O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. A ciência também vai passar, porque chega uma hora que você já tem tudo catalogado, né? Chega uma hora que acabou. Vocês viram com que rapidez que é assim do século XVIII para cá? Quando o celular, um aparelhinho, né, e a hora já está cada vez menor. 1 Coríntios... Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, 1 Coríntios 14:6, em que vos aproveitareis, se não vos falar de revelação, de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? São esses os assuntos do Senhor. Para nós, os gafanhotos que cremos, todos teremos a incumbência de ensinar os mais novos. Não é isso, meus irmãos? Não cuide. Sabe, então, quanta importância isso tem para o Pai? Um irmão não sai pedindo, a não ser em última instância, mas e sim oferecendo ajuda. Não é isso, gente? Então, como é que é? Você quer ser cristão? Você diz que segue a Jesus? Então embora ser útil, né? De que se aproveita um pedinte? Para nada, é um restolho, é um lixo que está ali atrapalhando um tropeço, não é verdade? Então, você quer ser um tropeço? Ou você prefere andar livre, ser guiado, orientado? Então, preste atenção, mas ao mesmo tempo, esse pequenininho que não tem consciência do que ele está fazendo, ele tem que ser ensinado. Então, é difícil, né? Você dá com uma mão, bate com a outra. Entre tapas e beijos. Meu chapa, infelizmente, você tem que falar a verdade. Considere isso sempre. O amigo fala o que você precisa ouvir, né? O difícil é você falar o que o cara precisa ouvir e sem ele levantar uma parede na frente dos dois. Não é verdade? Agora, o amor é o vínculo da perfeição. Então, se tem amor, vai saber improvisar. Não é isso, Gafanto? Vamos para a parte 2? Vamos lá, a profecia, parte 1, final.